de onde vêm tantas ideias para automação no AutoCAD? Como é que você consegue automatizar tanto o AutoCAD? De onde que vêm essas ideias? Como é que você pensa em tudo isso? Olá, meu nome é Arlan Alves, estou eu aqui novamente para compartilhar com você o método TurboCAD, que é o método que vai te ajudar a produzir até 3 vezes mais no AutoCAD, tá bom? É isso mesmo, tá? Se você está chegando agora e nunca me ouviu falar nisso, é isso mesmo, produzir 3 vezes mais rápido no AutoCAD. Ou seja, fazer aquela tarefa de 3 horas em apenas 1 hora, tá bom? Bom, tem uma pergunta que algumas pessoas me fazem, né? Principalmente as pessoas que eu convivo mais com elas e me conhecem melhor e sabe o que eu faço, conhece a grandiosidade do meu trabalho, de tudo que eu consigo desenvolver no AutoCAD. Então elas me perguntam bastante o seguinte: Arlan, de onde vêm tantas ideias para automação no AutoCAD? Como é que você consegue automatizar tanto o AutoCAD? De onde que vêm essas ideias? Como é que você pensa em tudo isso? Quando elas me perguntam isso, elas deixam entender que eu sou um cara extremamente, sei lá, nerd, inteligente ou sei lá o que. Parece que eles estão falando com um ET, né? Tipo assim, cara, puta, eles me olham assim, dá pra ver no olhar dessas pessoas, né? Essas dúvidas geralmente eles me perguntam cara a cara, até porque eu não tenho ainda uma audiência muito forte aqui nas redes sociais, eu tô começando agora. E só que pessoalmente eu convivo com bastante pessoas que têm essas dúvidas. Cara, elas olham pra mim, eu me sinto até um extraterrestre, né? Parece que elas dá pra sentir no olhar delas que elas têm uma certa admiração assim por isso. Só que isso é uma coisa simples, na verdade. Elas só não pararam para pensar nisso ainda, tá? Elas não simplesmente as coisas estão passando ali na frente delas e elas não perceberam ainda. Só que quando você começa a explicar e começa a esclarecer para a pessoa como é que eu tenho essas ideias, aí a coisa começa a se desmistificar. Aquilo que era mítico, que era uma coisa que você não conseguia nem imaginar, começa a fazer total sentido, né? E faz sentido também a pessoa pensar assim, né? Nós, seres humanos, temos essa questão de sermos naturalmente céticos para algumas coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, um exemplo que aconteceu comigo. E talvez já tenha acontecido com você também. É, eu o segundo carro que eu comprei, há muito tempo atrás, acho que foi em 2010, eu acho. Acho que foi em 2010. Era o meu segundo carro. O meu primeiro carro tinha sido um Uno, um Uninho verde, que eu comprei usado. Era um Uninho 96, que eu comprei de uma colega de trabalho, a colega estava vendendo, e eu não tinha carro na época, e ela, me compra o carro e tal, e a gente fez um negócio ali, e ela me vendeu o carro até parcelado, que eu não tinha dinheiro na época ainda, e ela me vendeu esse carro parcelado, era um Uno. E aí eu sei que lá depois de um ano e meio, mais ou menos, eu queria trocar esse carro, né? Tipo, a gente era um carro velho, né? Eu tava falando de 2010, eu tinha um carro 96, então, ou seja, era um carro aí com muito tempo de uso já. E eu queria comprar um carro mais novo, um carro, talvez até um carro zero, né? Eu acho que é o sonho de muitas pessoas aí, né? Quando tá no começo da jornada da nossa vida aí. E eu não vou nem entrar no mérito se isso é bom, se é ruim, se é certo ou se é errado, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas o que aí aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu comecei a pesquisar sobre alguns carros para mim poder comprar, né? E eu lembro na época que eu comecei, eu descobri, era a época que estava surgindo, já tinha surgido, mas tinha pouco tempo, o Sandero da Renault. E eu comecei eu comecei a pesquisar e eu gostei do Sandero. E antes disso, antes de eu começar a pesquisar o Sandero, a respeito do Sandero, eu não lembrava de ver eles na rua. Tipo, eu não via Sandero na rua. Tipo assim, eu nem lembrava, tipo, porra, mas quase que eu não. Esse carro não é tão vendido assim, não vejo esse carro na rua. Quando eu enxerguei o Sandero, quando eu vi o Sandero, que eu falei assim, cara, esse carro é legal, pô, caramba, esse carro é legal. Vou ver se eu consigo comprar um carro desse. Aí eu comecei a abrir o olho para ver aquilo. E aí o que aconteceu comigo?
eu começava a andar na rua e parecia que a cada 10 carros que eu via, sei lá, uns 5 era Sandero. Cara, esses carros, eles não brotaram do nada. Eles estavam lá já, eles já estavam circulando ali. Só que eu não via. Por que eu não via? Porque eu não dava atenção, porque eu não tinha interesse naquilo. Eu simplesmente não estava nem aí. Então, o carro passava na minha frente para lá e para cá e eu não olhava. Passava, eu via, mas eu não... Quer dizer, eu enxergava, mas eu não via, né? Porque aquilo não me interessava. Aquilo de pouco importava se está passando trocentos Sandero. Então eu não olhava para isso. Então logo eu não via, tá certo? Só que depois que eu comecei a me interessar por Sandero, eu comecei a olhar e aí eu comecei a perceber o quanto tinha desse carro na rua. E talvez isso já tenha acontecido com você com outros carros, né? Parece que quando você está interessado numa coisa, parece que você só vê aquilo. Você deixa de enxergar outras coisas e você vai ver e você começa a ver aquilo. E a mesma coisa acontece com as minhas ideias de automação no AutoCAD. Como eu estou presente para aquilo, como eu estou sempre de olho, aquilo é importante para mim, eu estou sempre olhando. E quanto mais, e quando eu estou presente, quando eu estou sempre olhando, eu enxergo as possibilidades mais fácil do que as pessoas que não estão olhando, tá certo? É a mesma coisa. Quando você não está olhando, não tem possibilidade, você não vê, simplesmente você não vê. Agora, quando você passa a olhar, quando aquilo te abre o olho e você começa a dar uma certa importância para aquilo, aí você começa a ver as possibilidades. E existem várias. Na verdade, eu costumo dizer que no AutoCAD, se você consegue imaginar, você consegue criar. Né? Então, assim, não é porque o AutoCAD ele não tem uma ferramenta que não dá para fazer aquilo. Não dá para fazer uma coisa que você quer. Dá, você só precisa, talvez você mesmo criar a sua ferramenta. Mas isso não basta, tá? Hoje eu não foco mais em criar coisas que o AutoCAD não tem. Até porque o AutoCAD tem muita coisa já, não dá para você criar nada, né? Como diria, eu não lembro agora quem que é o pensador, não sei se era Einstein, acho que era Einstein, mas eu não lembro. Era um dos pensadores boladão aí, que ele falava que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E é basicamente isso, tá? Não dá, se você for ficar pensando em criar coisas, só criar coisas novas, talvez você realmente se restrinja a poucas oportunidades. Só que o que eu faço no AutoCAD não é criar coisas novas. Eu uso as coisas que já existem, só que de forma automática. Então, tipo assim, eu tenho que criar uma linha, um círculo e um retângulo. Se eu for fazer isso de forma manual, eu tenho que usar o comando line, o comando círculo e o comando retângulo. Certo? Eu tenho que criar, eu tenho que pegar o comando, ir lá e fazer a linha, depois pegar o outro comando, sei lá, o círculo, ir lá fazer o círculo, definir o raio que o círculo vai ter, definir o comprimento da linha, aí eu pego o retângulo, defino o ponto, defino outro ponto, e eu tenho que fazer isso manualmente. Se você tem que fazer isso, aí já está uma possibilidade, já está uma ideia de automação. Você só precisa ver que, cara, por que eu vou fazer uma linha, um círculo e um retângulo se eu posso usar um comando só que já faz tudo isso para mim? É aí que nascem as minhas ideias. Então, tipo assim, como eu estou sempre presente para aquilo, eu vejo. Então, toda vez que eu tenho que fazer mais de uma coisa no AutoCAD, por exemplo, se eu tenho que... Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu criei uma rotina para desenhar guarda-corpo. Né? Para mim, isso é uma automação. Porque se eu fosse fazer um guarda-corpo, eu vou mostrar ele para você aqui, tá? Deixa eu só concluir o raciocínio, eu já te mostro aqui essa rotina. Ó, se eu fosse criar um guarda-corpo, eu ia ter que criar vários elementos sólidos, tá? Eu tô falando de criar um guarda-corpo 3D, tá? 3D. Então, assim, eu ia ter que criar vários elementos sólidos, eu ia ter que criar a basezinha, o pilar, as travas desse guarda-corpo. Tudo isso manualmente, com os comandos tradicionais do AutoCAD. Por exemplo, eu poderia... E aí tem várias possibilidades. Ou seja, os comandos já existem. Eu poderia criar um círculo e extrudar. Eu poderia criar as linhas, todas as linhas de contorno dessa peça, desse guarda-corpo, e criar círculos e ou extrudar com base nesse caminho, ou eu poderia
usar o comando sweep, que transforma as linhas em um elemento 3D baseado num perfil, tá certo? Ou eu poderia simplesmente criar os sólidos diretamente, criar vários cilindros. Eu pego o comando cilindro, vou lá e vou criando os cilindros. Só que isso dá muito trabalho. Mas o AutoCAD faz? Faz, o AutoCAD faz. Então eu não criei, se você for ver, eu não criei nada novo. Eu só peguei tudo que o AutoCAD já tinha e eu automatizei. Eu entendi o processo, otimizei o processo e aí eu fui lá e criei uma automação. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada nesse plugin aqui para você ver, para você entender melhor o que eu estou falando. Vamos lá, vou levar você aqui para a minha tela do computador. Vamos lá. Bom, eu já estou aqui com o AutoCAD aberto, então é o seguinte, ó. Eu vou aproveitar e vou te mostrar duas ferramentas que eu tenho aqui, tá? Que eu criei para automatizar com o conceito de automatização, tá bom? Então é o seguinte, ó. A primeira ferramenta que eu vou usar é uma ferramenta que desenha perfis metálicos, tá? Então, assim, eu acredito que se você trabalha aí com projetos de tubulação, com civil, com elétrica, até com arquitetura, eu tenho certeza que você sabe o que é um perfil metálico, né? Porque os perfis metálicos eles são parte de várias obras, né? Até hoje não se usava muito aqui no Brasil ainda para projetos residenciais, né? Construção civil, mas hoje já está se usando bastante, né? Tem a questão das construções mistas, né? Construção que é mista entre alvenaria e metálica, tá certo? Então eu sei que você vai saber. E se eu fosse desenhar esse processo de criação de um perfil metálico de forma manual no AutoCAD, eu ia ter que desenhar um perfil, né? O perfil metálico e depois extrudar. Seria basicamente isso. Seria esse o processo, tá ok? Só que, para mim desenhar o perfil, eu preciso saber o que? As dimensões, tá certo? Eu preciso saber qual que é a largura da base, a espessura da chapa, a espessura da base, a espessura da alma, né? A altura total da viga, eu preciso saber de tudo isso. E como é que eu ia ter que saber disso? Eu ia ter que ter um catálogo, né, daquele perfil metálico, onde eu ia consultar essas medidas, ia dar um trabalhão do caramba para consultar essas medidas e vir desenhando o perfil ali com linhas ou com polilinhas. E aí quando eu fechasse o perfil, aí eu ia extrudar esse cara. Então ia dar um trabalho grande para se fazer isso, tá certo? Você concorda comigo que ia dar um trabalho grande? Então, esse foi um processo que eu automatizei. Então dá uma olhada aqui, ó, Arlan desenha viga. E se você der uma olhada aqui, ó, eu tenho um atalho que é ADV, que é de Arlan Desenha Viga, e o nome do comando é Arlan Viga, tá vendo? Eu sei que é meio clichê, né? Uma parada meio que não usei muita criatividade. Eu vou até tentar, depois vou dar uma mudada nisso aqui para ver se fica parecendo uma coisa mais profissional, né? Pra você ver, por que eu tô te falando isso? Porque você vê que, cara, não é uma coisa que eu sou hard nisso, cara, eu estudei a vida inteira para fazer isso, não é. Eu sou um cara, um simples projetista que trabalha no AutoCAD dia a dia. O meu trabalho, 90% do meu dia é desenhando no AutoCAD. Tá? Então, é importante falar isso para você saber que eu sou igualzinho você. A única diferença que eu tenho igual você é que eu percebi uma sacada, eu enxerguei essa possibilidade de automação e agora eu estou aqui compartilhando com você. E se você me ouvir, prestar atenção no que eu estou te falando, eu tenho certeza que daqui a pouquinho você vai estar igualzinho a mim, fazendo tudo que eu faço aqui, ganhando muito tempo no AutoCAD, tá bom? Então vamos lá, deixa eu te mostrar. Ó. Então eu estou com o comando aqui, Arlan Desenha Viga, e eu vou dar um Enter, e aí ele vai me levar para a tela aqui, ó. E aqui, ó, dá uma olhada aqui na linha de comando, ó. O que ele está perguntando aqui, ó? Ele está falando assim, ó, tipo de perfil. Ele quer saber qual que é o tipo de perfil que eu vou usar. Ele está perguntando se é um perfil L, um perfil W ou um perfil U, tá vendo? Então assim, eu já criei uma automação onde eu crio cantoneira, que é o perfil L, o perfil W, que é o perfil padrão da Gerdau, de viga, que a gente chamava de viga I antigamente, né? Tudo bem, a viga I é outro padrão, tá? Mas o perfil W, basicamente ele está substituindo a viga I. Quase a gente não usa mais viga I, por isso que eu nem coloquei aqui, eu coloquei só o perfil W. E tem o perfil U, que é a viga U, tá certo? Então, beleza, eu vou fazer um perfil W aqui para você entender. Vou escolher o W. Quando eu
aciono o comando que eu escolhi, olha o que aparece para mim aqui. Aparece esse diálogo, onde eu tenho aqui um croquis, vamos falar assim, né, da viga, né, um desenhozinho em função de cotas, tá vendo? E essas cotas são em funções de algumas dimensões. Eu posso criar uma viga personalizada aqui, ó, onde eu posso eu mesmo informar as medidas, se eu souber. Só que isso aqui seria meio que um trabalho semi-automático, né? Porque se eu tiver que ir lá e abrir um catálogo para saber qual que é a medida do perfil que eu quero, é, aí não automatizou 100%. Só que o que eu fiz? Por que eu deixei isso aqui? Porque às vezes na prática você vai se deparar com um perfil que você não tem cadastrado aqui. Aí você vem e usa essa e você preenche a sua viga aqui, né? Tem vários padrões de perfil, não tem só o perfil W, por exemplo, da Gerdau, né? Tem vários outros padrões. E aí se você tiver um padrão diferente, você vem e preenche aqui e você não vai deixar de fazer por causa disso, tá certo? Só que aqui embaixo eu tenho um combo box onde eu já tenho aqui, ó, vários perfis W cadastrados, tá vendo, ó? Vários. Os mais utilizados aqui eu já tenho todos eles aqui, ó. Então eu posso pegar esse W 150 por 13 e ele já preencheu com as medidas certinhas para mim aqui, ó, tá vendo? Basicamente eu criei aqui um banco de dados, onde quando eu seleciono o perfil que eu quero, ele já põe as medidas para mim aqui, ó, percebeu? Bem legal, né? Então tá, eu vou colocar esse perfil aqui, o 150 por 13 mesmo, e aqui, ó, do lado eu tenho a justificação, que seria por onde que eu vou criar essa viga, se eu vou usar o canto esquerdo, ou o centro da viga, ou o canto direito aqui, sei lá, entendeu? Para poder fazer esse perfil. Nesse caso, eu vou deixar no centro aqui mesmo. E aí, quando eu tenho uma definição já do que eu quero, eu venho aqui e clico aqui em ponto, esse PTO aqui, tá? Eu até preciso melhorar também essa nomenclatura, tá? Vou clicar aqui e aí ele me leva para a tela. E eu venho e faço o que? Eu quero essa viga daqui, vou habilitar o ortográfico aqui e aí eu posso direcionar para onde que eu quero a viga e aqui eu já vou definir a dimensão dela, tá? Nesse caso, ó, eu vou digitar aqui 2000, tá? Eu vou fazer essa viga com 2 metros, tá? 2000 milímetros. Eu trabalho com milímetros, tá? Eu sou mecânico, então estou muito acostumado a trabalhar com milímetro, mas não importa a dimensão. Se você trabalha com centímetro, com metro, quer que seja, você põe a sua medida aí do jeito que você quiser, tá bom? Ah, detalhe, o perfil aqui está trabalhando em milímetro, tá? Então é importante dizer isso. E aí parece que nada aconteceu, né? Porque apenas ele foi lá para mim definir o ponto onde eu quero pôr a viga e o comprimento dela. Aí eu só dou um OK aqui, ó. E aí quando eu dou um OK, é que tá um zoom muito grande aqui, tá? Eu vou fechar aqui, ó. E olha lá o que aconteceu, ó. Tá? E essa viga já é uma viga 3D, tá vendo? Ó, já é um perfil 3D. E esse perfil aqui, ele é desenhado com as medidas exatas do perfil, tá? E por que eu te mostrei isso aqui? Eu estava falando do guarda-corpo, né? Esse é um exemplo de como eu automatizei isso. E também agora eu vou te mostrar o guarda-corpo. Por exemplo, a estrutura metálica está muito ligado com o guarda-corpo. Por exemplo, se você faz um mezanino, por exemplo, você vai precisar, no contorno desse mezanino, fazer esses guarda-corpo, tá certo? E aí eu vou te mostrar como que funciona essa rotina minha do guarda-corpo aqui, ó. Então vamos lá, Arlan desenho guarda-corpo, ADG, vou dar um Enter, e aí ele vai perguntar para mim a quantidade de colunas que eu quero, tá? Essas colunas é aqueles pilarzinhos do guarda-corpo, tá? Que tem vários pilarzinhos, dependendo da distância. Como eu estou aqui com esse comprimento de viga apenas 2 metros, eu vou colocar apenas 2 pilar, tá? Então eu vou colocar 2, vou dar um Enter, e eu vou... Aí ele pede o ponto de início, tá? O ponto inicial, onde que você quer iniciar esse guarda-corpo? Eu vou iniciar ele aqui no meio, ó, entre esse canto aqui e o midpoint aqui, ó, exatamente no centro aqui, tá vendo, ó? E onde que eu vou finalizar? Mesma coisa, vou finalizar aqui entre esse canto e esse centro aqui, ó, tá ok? E tá lá o guarda-corpo, ó. Você viu que demorado que foi o guarda-corpo para fazer? Cara, muito rápido. Agora imagina se eu fosse desenhar esse guarda-corpo aqui, ó, pecinha por pecinha, tá? Opa, sumiu. Imagina se eu fosse desenhar esse guarda-corpo aqui, ó, pecinha por pecinha, desenhar essa chapa, fazer esses furos, fazer esse pilar aqui. Aí eu poderia, já tendo esse aqui pronto, eu poderia copiar para cá, obviamente, né? Seria o processo natural.
Aí depois eu desenharia essa chapa, faria esses furos aqui do pega do grampo U. Aí depois eu desenharia esse tubo aqui vindo para cá. Cara, olha o trabalho. Você viu o tempo que demorou para mim fazer isso? Isso é automação. Isso é automação, tá certo? Então, assim, eu tô aqui para compartilhar isso com você. Para compartilhar esse tipo de automação que eu faço. E detalhe, isso não é difícil, tá? Nesse momento você pode estar achando que isso é difícil pra caramba de fazer, mas não é difícil. Eu não sou nenhum expert em programação, tá? Eu conheço o basiquinho do basiquinho, tá certo? Pessoal, e só para deixar claro, isso aqui não é um bloco, tá? Não é um bloco. Porque muitas pessoas podem falar, ele tem um bloco ali. Eu já fui confundido com isso, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, Alan, da hora esse bloquinho seu de guarda-corpo. Cara, isso não é um bloco. Se eu selecionar ele aqui, ó, se você der uma olhada aqui, ó, ele é um 3D Solid, ó, tá vendo, ó? E nada impede de eu transformar ele num bloco, não tem problema. O que eu quero dizer é que não é um bloquinho que eu tinha aqui guardado esse bloquinho e eu fui lá inserir. Não é isso, tá? O que é isso? Isso aqui é um programa. É um programa. Eu criei um programinha de computador, que no caso nosso aqui a gente chama de plugin, tá certo? Eu criei um plugin que automatiza esse processo. O TurboCAD, que é o método que vai te ajudar a fazer essa automação, para você produzir 3 vezes mais no AutoCAD, ele não consiste apenas em criar o plugin. Porque se você pode ser o melhor programador do mundo, você pode saber tudo de programação. Se você não souber o processo TurboCAD, você não vai conseguir fazer essa automação. Por quê? Porque você vai ficar criando plugins aleatórios. Né? Existe uma estratégia para você fazer isso. Não é só você chegar lá e, vou programar. Faz um monte de linha de código boladona lá, muito louca, e não serve para nada, tá certo? Quando você não conhece um processo e você não para pensar no processo, geralmente você tem a tendência a querer pôr a mão na massa, a querer fazer. E aí quando você vai fazer, você queima etapa. Por exemplo, eu lembro quando eu estava na faculdade que tinha alguns colegas meus que eles viravam para mim e falavam assim, nossa, Alan, você entendeu esse exercício aqui? Eu não estou conseguindo fazer de jeito nenhum esse exercício, tá? Eu fiz engenharia mecânica, tá, pessoal? Então tinha muitos exercícios de cálculo lá. E aí a galera ficava lá, cara, eu tô fazendo aqui trocentas mil contas, fazendo conta e nada bate, não dá certo, esse resultado tá errado. Eu falo, cara, você está focando na coisa errada. Você está focando na coisa errada. Como assim eu estou focando na coisa errada? Olha, você está tentando fazer conta quando você deveria pensar. A mesma coisa que nos plugins. Se você focar em criar um plugin sem pensar, sem entender o que você quer resolver, sem entender o processo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai fazer, no caso lá da faculdade, os moleques faziam conta, a torta e direito, fazia todas as contas possíveis que eles achavam que era possível e não chegavam no resultado. E aí, por quê? Porque eles não estavam pensando, eles focavam só em fazer conta. A mesma coisa é o plugin, que eu conheço várias pessoas, várias outras pessoas que produzem plugin também. E até foi com base, vamos falar assim, houve uma época da minha vida que eu não sabia nem o que era plugin também, assim como você. E aí eu vi as pessoas produzindo plugin e eu comecei a ficar curioso com aquilo. Eu falei, cara, que bacana isso aqui, né, meu? Só que você vê que a abordagem do cara era muito diferente da minha abordagem. O cara, geralmente eles criavam um plugin para fazer uma coisa que o AutoCAD não fazia. Eles não tinham a visão de automação. Não, o AutoCAD já faz isso, já me permite fazer isso, só que eu vou automatizar. Eles não tinham essa visão de automação. Geralmente os plugins que eles faziam era plugin para fazer uma coisa que o AutoCAD não fazia. Esse era o foco. E eles focavam muito em produzir o plugin, produzir. Quando os moleques pediam minha ajuda lá na faculdade e eu falava para eles assim, olha, você sabe fazer isso. Você só não sabe que sabe. E aí eu mostrava para eles que, na verdade, eles estavam focando na coisa errada. E aí quando eu começava a estimular eles a pensar, falei, pensa nisso aqui, pensa nisso outro, pensa nisso aqui. Na maioria das vezes, quando 3, 4 coisas que eu falava para estimular eles a pensar, eles já sacavam e já resolviam o problema. Porque não é conta, o segredo não é conta, é resolução de problema. A vida prática não é fazer conta, a conta é o meio para você chegar
na resolução do problema. Só que você tem que entender qual que é o problema para você poder resolvê-lo. Senão você não vai resolver. A mesma coisa aqui comigo com os plugins. Então você precisa entender o que você quer, entender o seu processo, entender onde você quer chegar, e aí você vai lá e cria uma ferramenta que é um plugin para resolver aquele problema. Então assim, o plugin é apenas um passo de um processo inteiro, tá ok? Então não se apegue se você não sabe nada hoje, nada de linguagem de programação. O que a gente precisa saber de linguagem de programação para fazer isso aqui, cara, é muito pouco. É muito, muito, muito pouco. É quase, é um basiquinho, é básico, 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 tá? E eu vou estar aqui para te ajudar, tá certo? Com isso, com tudo, com todo o processo. Eu já tenho um processo masterizado, onde funciona. Eu já apliquei esse processo diversas vezes. Toda vez que eu vou criar um plugin, eu aplico esse processo passo a passo e o resultado é sempre o mesmo. Eu consigo reduzir o meu tempo de produção absurdamente, tá certo? Esse processo, esse método que eu chamei de TurboCAD, que eu estou aqui para compartilhar com você. Bom, eu espero que você tenha entendido a minha proposta aqui, o que eu estou querendo passar para você, tá certo? E saiba que isso aqui é uma parada muito tranquila, tá? A única coisa que você precisa nesse momento é querer. Querer, tá bom? Eu falo que qualquer coisa é possível quando você quer. Se você não quer, obviamente que você não vai conseguir. Aí você pode ter certeza, tá? Se você é daquelas pessoas que fica arrumando desculpa para tudo, para não fazer o que você precisa ou o que você quer fazer, então já tenha certeza que você não vai conseguir fazer isso aqui também. Agora, se você é aquela pessoa que quer, que corre atrás dos seus objetivos e você quer de verdade uma coisa, você vai conseguir fazer isso aqui. É muito simples, na verdade, é muito tranquilo. Pode parecer uma parada cabulosa agora no momento para você, assim como já pareceu para mim lá atrás, tá? Lá atrás, quando eu não sabia nada também disso aqui, cara, isso aqui parecia uma coisa de outro mundo. Falei, cara, e você, esse maluco aqui é um ET, tá certo? Então, entenda que isso é muito simples. Todo o processo de aprendizado, ele começa com você tendo dificuldade. Se você não tiver dificuldade para aprender as coisas, cara, você é um Einstein, um novo Einstein, tá certo? Eu mesmo tenho muita dificuldade para aprender qualquer coisa no começo. Mas aí depois você vai, aprende um pouquinho, aprende outro pouquinho. E cada pouquinho que você aprende, você vai acumulando, vai fazendo uma montanha. É como se você guardasse um caroço de milho atrás da porta toda vez que você fizesse alguma coisa a respeito daquilo. Quando você passar um bom tempo, você vai ver que não vai ter lugar mais para você pôr esses carocinhos de milho. Isso é para tudo, tá? Não é só para o meu método, não. É para qualquer coisa que você quiser aprender na sua vida. Se você quiser de verdade, você vai aprender. Só que para você aprender, você precisa plantar uma sementinha todo dia. Todo dia. Você precisa pegar um carocinho de milho e pôr atrás da porta. Todo dia. Se você não pôr o carocinho de milho lá, nunca vai ter milho lá, tá certo? Então, se você tomar a decisão de falar assim, não, todo dia eu vou fazer um pouquinho. Ah, não consigo fazer todo dia. Tudo bem. Uma vez por semana eu vou fazer um pouquinho. Faz. É melhor você fazer um pouquinho do que você não fazer nada. Se você fizer um pouquinho, daqui um ano você vai ter um pocão, tá certo? Se você não fizer nada, daqui um ano você vai ter exatamente nada, tá certo? Então pensa nisso. Pensa a longo prazo. O problema é que nós seres humanos temos a mania, temos isso implantado no nosso cérebro já, que nós queremos tudo agora, agora, agora. Eu não consigo esperar. Por que a gente não consegue esperar? Eu não sei. É uma parada que está no nosso cérebro aí, acho que desde criança, e a gente tem essa ansiedade, essa coisa de querer ser tudo agora, e quando a coisa não acontece agora, a gente fica frustrado. Então, para com isso. Começa a aprender que você não precisa aprender qualquer coisa que você precisa aprender agora, agora. Não. Você tem que pensar assim, ó. É melhor eu aprender um dia ou nunca aprender. Ou se você quer ter uma coisa, por exemplo, é melhor eu ter um dia ou nunca ter. Então pensa nisso, tá certo? Se você achar que é melhor você ter um dia, então o que você faz? Você faz um plano que você vai desprender um esforço pequenininho todo dia e daqui 2 anos você vai ter aquilo que você quer. Agora, se você falar assim, não, ou eu tenho agora ou eu não vou ter, então aí você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada dia nenhum, tá certo? Já que você não consegue ter isso agora, momentaneamente agora, então
vou dar um exemplo de dinheiro, que é uma parada prática que todo mundo conhece. Por exemplo, você pode guardar R$ 100 todo mês e daqui a um ano você vai ter R$ 1.200, ou você pode pensar assim, nossa, R$ 100 é tão pouco, não dá para nada, então eu vou gastar. E aí você gasta. E esse um ano vai passar do mesmo jeito, e quando ele passar, você não vai ter nada, porque você tomou a decisão de gastar esses R$ 100 lá atrás. Tá certo? Então, assim, ó, pensa nisso. O que nós vamos ter no futuro é a colheita das sementinhas que nós plantamos todo santo dia, tá bom? O que nós vamos ter no futuro é a colheita do nosso plantio diário, tá bom? Então, se você todo dia vai lá e planta uma sementinha, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai estar colhendo os frutos dessa sementinha que você plantou. Agora, se você não plantar a sementinha, o resultado você já sabe, é nada. Nada, absolutamente nada, beleza? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí com alguma coisa. E se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida sobre tudo que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível, eu e minha equipe, nós vamos fazer o possível para atender todos os comentários, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E se você tiver algum feedback a respeito desse conteúdo aqui, a respeito do que você achou esse conteúdo interessante ou não, ou você acha que é um conteúdo inútil, deixa o seu comentário aqui. Isso vai nos ajudar também, tá? A nos guiar, né, por esse mar de informação, porque assim, eu, né, sou especialista, igual falei, em projetos. Eu sou especialista em projetos. Sou especialista em automação CAD, tá certo? Sou especialista em automação CAD, que é isso que eu estou querendo passar aqui para você. Só que eu não sou especialista em marketing digital, eu não sou especialista em compartilhar informação, eu não sou professor, por exemplo, pode ser que a minha didática não esteja boa aqui, então deixa o seu comentário aí o que você está achando a respeito, se a minha didática está boa, se está ruim, se eu estou falando muito rápido, muito devagar, dá essa força para mim aí, tá bom? Essa é a minha ajuda, é o que você pode fazer por mim nesse momento. Eu estou aqui tentando te ajudar de alguma forma e você pode, nesse momento, me ajudar dessa forma que eu estou falando para você, deixando seu comentário aí. Cara, seja sincero, eu não quero que você venha aqui com um comentário para me agradar, não. Eu quero que você seja realmente sincero. É uma parada que eu gosto muito, que eu prezo muito, que as pessoas sejam sinceras. Porque se você falar para mim que eu estou indo bem, que eu estou indo bem sem eu estar indo bem, eu vou acreditar nisso, que eu estou indo bem, só que isso não é verdade. Então eu não tenho a chance de melhorar. Agora, se você falar para mim, olha, cara, você poderia. Que eu posso ser melhor, eu sei, isso eu já sei. Mas se eu estiver indo muito ruim, deixa para mim aqui também o comentário, porque isso vai me abrir o olho para melhorar, né? O meu objetivo é cada dia ser melhor, cada dia ser um pouquinho melhor. Lembra que eu estava falando de plantar sementinha? A minha sementinha, a sementinha que eu planto todo santo dia, é cada dia ser um pouquinho melhor, tá bom? E isso é em tudo, tá? Nesse conteúdo que eu estou produzindo para você aqui, na minha vida profissional como projetista, nas minhas automação CAD, na minha vida pessoal, o meu objetivo é plantar uma sementinha. Essa sementinha é ser cada dia melhor do que eu fui ontem, tá bom? Então, muito obrigado, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima.